Então, a gente sabe que a internet facilitou muito, né, essa comunicação, essa junção de talentos, a gente descobrir pessoas, descobrir histórias. Cara, para mim isso é fundamental. Até que às vezes a pessoa pergunta para mim, você vai fazer a rodada de negócio presencial? Eu falei, não. Eu acho que presencial limita muito as pessoas, né? E eu quero que dá a possibilidade para todas as pessoas do norte e sul, do Oiapoque e Chuí, participe, né? Tenham essa chance que eu tive um dia, então eu quero dar isso para as pessoas. Estamos começando mais um Quem Contou. Meu nome é Ricardo Guzmão. E o meu, Jamile César. Esse é mais um episódio com o apoio da roteirista Gabi Castro e da sua página Roteiros e Narrativas. Para quem quiser ficar informado sobre o mercado audiovisual, é só seguir o link na descrição. E não esqueçam de seguir a gente em nosso próprio Instagram. É o quem.contou. Sim, gente. Hoje nossa convidada é a roteirista Gabi Castro. Finalmente ela aqui com a gente. Eu acho que antes de começar, Gabi, seria interessante falar um pouquinho de como essa interação da gente com você tem sido uma coisa legal e a gente destacar um pouco a gratidão que a gente tem, né? Porque essa parceria, ela tem, óbvio, grandes vantagens, a gente recebe muitas dicas suas, né? Você já se mostrou muito solícita também em alguns momentos a ajudar o podcast, e isso é uma coisa muito legal que a gente queria agradecer muito a você. E elogiar também a iniciativa, né, do Roteiros Narrativas, porque é uma coisa que está crescendo, é um projeto legal, interessante, né, relevante também. Então, a gente queria destacar essas duas coisas, o agradecimento e destacar também a admiração da gente pelo seu trabalho. Imagina, gente, o objetivo do Roteiros Narrativos é justamente ajudar a promover, né, a facilitar. Eu acho que todo conteúdo que visa facilitar e ajudar quem está começando nessa jornada de escrita, de roteiro, eu acho que é bacana a gente apoiar, assim, para que possa crescer também e ajudar. Tem bastante dicas, nossa, assim, que a gente vê de vocês, com o pessoal, né, que vocês entrevistas trazem aí, que eu acho que é muito legal e agrega muito também. Então, é uma parceria mútua, assim. Eu agradeço vocês também por confiar em mim, né, para ajudar vocês nessa jornada e vamos juntos, gente. Precisar também. Então, Gabi, você poderia começar contando um pouco sobre sua trajetória? Posso. Vou tentar filtrar, gente do céu. A minha trajetória é tudo meio doida, né? Sou aquele tipo de pessoa que já fez de tudo na vida, que já trabalhou na roça, já teve salão de beleza, já lavou carro, mas que sempre quis escrever, né? Então, era aquela coisa que tinha guardadinha lá, mas escrita não é uma profissão que todo mundo consegue seguir, não é uma coisa que a gente sai da faculdade pensando em ser escrita, ou você está lá, né, no fim do mundo, que nem eu fui criada no interior aqui do estado de São Paulo, na roça. A gente não vai lá na roça pensar, eu quero escrever, vou viver disso, né? Como que eu faço? Isso não é uma realidade, né? A gente, quando pensa na profissão, a gente vai pensar lá, médico, advogado, né, professor, que no caso eu tenho formação, eu fiz magistério, então eu sou professora também para ensino fundamental. Então a gente vai pensar em coisas comuns. Escrita é uma coisa que é difícil a gente ver como profissão, né? Tanto que até hoje, quando eu falo que eu trabalho, né, que eu estou me envolvendo, que estou trabalhando com escrita, história, então eu falo, nossa, mas isso é profissão, né? Isso dá dinheiro, isso é uma coisa assim que funciona. Então não é uma coisa que eu desejei, não, eu desejava, mas não é uma coisa que eu tinha como objetivo inicial. Era uma coisa que eu queria fazer, mas aquela coisa, uma hora se der certo, né? Não é aquela coisa porque a gente precisa de dinheiro, né? Então a gente vai buscar coisas que ofereçam recursos para a gente se virar na vida. Então, eu também já fui auxiliar de biblioteca, né? Para vocês verem que eu estava envolvida com escrita, com literatura, tentando nesse mundo assim. E roteiros, narrativas e escrita aconteceu uma coisa assim, foi muito natural. Eu comecei em 2000, eu tinha um salão de beleza, estava trabalhando lá de boa, estava pagando uma faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas, tudo a ver. Só que meu marido acabou sofrendo um acidente de moto em 2016 e a gente teve aquele saculejo, né? Porque eu tenho um filho especial, o marido da cama, machucado, ele se machucou bastante, tipo, a perna dele dividiu no meio, assim, uma coisa bem louca. E eu fiquei responsável por tudo.
e em casa, né, porque eu tinha um filho e ele em casa, todo mundo doente, não tinha como sair trabalhar, né, eu precisava cuidar deles também. Então eu comecei a buscar coisas que eu poderia fazer em casa. E aí foi através da faculdade, de tudo que eu fui descobrindo essa questão de redação, que era escrita, né, que possibilitou, né, com a internet, com esses avanços, você fazer esse tipo de trabalho em casa, né, você não precisava de uma... E não tem uma formação muito específica, né, você faz cursos livres, você vai desenvolvendo, e a partir disso eu comecei a estudar redação, comecei a entender isso e a trabalhar com redação. E aí, a partir disso, trabalhando com redação, me envolvendo com escrita, em 2020, eu, aqui em casa, a gente já assiste séries e filmes, assim, streamers há muito tempo. Tipo, acho que uns 9 anos que a gente não assiste TV aberta, então se me perguntarem qualquer coisa em relação à TV aberta, não faço a mínima das ideias, que a gente só assiste isso. Aí em 2020 comecei, falei, cara, quem que escreve isso, né? Porque roteirista também é como escrita, não é uma coisa que todo mundo sai, cresce, eu quero ser roteirista, né? É que não é uma profissão que ninguém sabe muito da existência, né? Quando você fala de cinema, é direção, é produção, né? Uma faculdade. Ninguém fala, eu quero ser roteirista, vem lá. São poucos, assim, né? É uma coisa, acho que pelo que eu vejo do pessoal falando, foi mais durante a pandemia que deu uma crescida, né, na procura. Então tem umas coisas assim que, tipo, eu realmente não sabia. Falei, cara, quem que faz isso, né? Aí que eu comecei a fuçar, tentar descobrir quem que fazia isso, né? Quem que fazia a escrita disso. Aí que eu descobri roteirista. O roteirista, mas quem que é essa pessoa? O que que faz, né? Aí eu comecei a fuçar. E em 2021, eu virei aquela rata de curso, onde tinha um curso gratuito, eu tava. Tipo assim, as pessoas começaram a me conhecer disso, porque, tipo, onde estava um curso gratuito, uma coisa assim, eu estava lá. Até para mim entender se aquilo era realmente uma coisa que eu queria fazer, né? Queria investir, né, como profissão. Porque eu estava numa profissão que estava segura para mim mudar. Cara, eu preciso entender se realmente é isso. E aí eu comecei a fuçar, fazer curso, e gostei. Falei, não, realmente é isso que eu quero. Aí eu comecei a investir. No final de 2021, comecei a investir em cursos aí, pago, para a gente ter mais estrutura, porque o curso gratuito a gente sabe que é uma base, né? É um início ali. Aí a gente tem que investir em cursos pagos para a gente poder ter uma base maior. E já em 2021 consegui ganhar o Lab do Festival de Cinema de Petrópolis, com o argumento de um longa, Memórias Sombrias. E aí, para mim já foi, falando, nossa, cara, consegui. O primeiro prêmio a gente nunca esquece, né? A gente está começando. E aí agora, em 2021, começou a nascer o roteiro de narrativas também. Nasceu de uma... Tipo, eu não tinha a ideia do que ele seria. Ele começou uma história bem doida, porque uma professora, eu me inscrevi num curso gratuito, e essa professora deu a primeira aula, tinha uma turma junto com a gente, que era sobre curta-metragem. E essa professora simplesmente, na segunda aula, ela desapareceu. A gente deu chá de sumiço. Tipo, não respondia e-mail, não respondia WhatsApp, nada. Não deu uma satisfação, desapareceu da face da Terra. E aí eu falei, cara, a gente precisa fazer alguma coisa, né? Que a gente tinha uma turma ali, né, querendo fazer o curso, querendo aprender, e a professora tinha desaparecido. Aí eu comecei a falar com algumas pessoas desses cursos que eu já tinha conhecido, se tinha alguém que podia ajudar, e a gente começou a dar aula, sabe? Eu comecei a juntar esse pessoal, organizar um encontro, essas pessoas vieram ensinando, e disso começou roteiros narrativos, assim, bem, de uma forma bem, bem sem muita estrutura, a gente começou, e eu vi, falei, cara, tem um caminho aqui, né? Acho que tá precisando, o pessoal quer conhecimento, precisando de alguém que organize. E aí eu comecei a organizar, e isso daí, organizar encontros, né, de compartilhar o que eu sabia ali através dos roteiros narrativas. Aí foi percebendo essas questões de vagas, essas coisas assim também que o pessoal não tinha, a gente não conseguia encontrar. Aí o Roteiros e Narrativas nasceu disso, dessa professora que não pôde dar o curso, e eu acabei tomando, de certa forma, a frente ali para ajudar o pessoal, e o Roteiros e Narrativas nasceu disso, e a minha carreira de roteirista foi meio que melhorando, acho que talvez depois disso, porque como eu fui conhecendo mais pessoas, né, eu fui tendo mais interação com as pessoas, eu fui entendendo melhor o mercado, a partir do momento que eu estava ali buscando conhecimento para compartilhar.
Então, isso me ajudou também, de certa forma, a dar uma melhorada nos meus conhecimentos como roteirista. E eu acho que é isso. E também hoje, com toda essa comunidade enorme de pessoas e trabalhos que a gente tem desenvolvido. Então, Gabi, uma das coisas que a gente queria saber, já que você já falou um pouco, né, sobre sua trajetória, a gente queria saber, dentro dessa sua trajetória, quais são suas referências, né? O que... Aí, a participação do vizinho. Então, a gente queria saber quais são suas referências, né? O que é que está por trás, né, da sua trajetória, te motivando, ou servindo como um ideal, como, sei lá, um exemplo. Olha, cara, eu não sou muito boa com isso, de ter pessoas que me inspiram, eu não sou muito boa com isso. Mas eu acho que, assim, eu olho para alguns roteiristas brasileiros e isso acaba me servindo de uma certa motivação, né? Por exemplo, a Bia Crespo. Ela é uma roteirista que eu gosto de olhar e observar o trabalho dela, né? Porque ela começou bem lá por baixo também, a gente vê, assim, contando um pouco da trajetória dela. E hoje ela é uma das maiores roteiristas brasileiras, assim, em questão de produtos, né? Pra você ver que ela tem muita coisa feita, né? Então eu gosto de olhar para o trabalho dela, de observar o que ela faz, como ela faz, porque a gente sabe que o Brasil é uma questão meio difícil de a gente conseguir que produza os nossos roteiros, né? Porque as histórias, elas são, a gente absorve muito conteúdo estrangeiro, né, americano. Então a gente vê as histórias que eles contam e às vezes a gente acaba meio que querendo contar aquelas histórias. Só que a gente sabe que pra gente no mercado brasileiro aquilo não é possível, né? Aquele tipo de história é inviável, né? Não tem recursos para aquilo e também foge muito do que é nosso, né? Então eu tenho muito como referência ela, assim como roteirista, né? De entender as histórias que ela conta, como ela conta, porque são histórias que são comerciais e que trazem uma abrangência boa de público, né? E a gente sabe que no Brasil, quanto mais público a gente conseguir abranger, mais chances a gente tem de ter o nosso trabalho publicado. Então, ela é uma inspiração, uma pessoa que eu observo muito. O JH também, né, o Crema, que fez a série 3%, também eu gosto de observar o trabalho dele, de entender, porque ele foi um dos primeiros que conseguiu, né, ter um produto audiovisual brasileiro, uma plataforma de streaming, que é a Netflix, né. Então, acho que esses dois, assim, são o que eu olho bastante. O Rafael Mendes, que é o da... É Mendes? Acho que é Mendes, acho que estou confundindo sobre o nome dele, do Bom Dia Verônica. Rafael, acho que é Mendes mesmo, né? Rafael Montes. Montes, é isso, Rafael Montes, do Bom Dia Verônica, também eu gosto muito de ver como que ele escreve, porque eu gosto de suspense, né, dessas coisas assim, e ele escreve bastante isso. Então, acho que, assim, são as pessoas que eu gosto de observar e de acompanhar o trabalho. Acho que seria isso, gente. E quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou ou enfrenta com o audiovisual? A gente, dificuldades assim, né? Você se inserir no mercado como roteirista iniciante, que eu acho que é o mais difícil, né? A gente tenta, a gente corre atrás, como eu falei, eu consegui algumas coisas assim, mas conseguir primeira sala de roteiro, conseguir o primeiro filme, acho que esse é o maior desafio de qualquer um, né? É uma carreira muito difícil, é um mercado muito fechado, é muito difícil você conseguir ter vagas, assim, né? Eu divulgo algumas vagas, mas, por exemplo, a maioria exige faculdade de cinema, inglês, exige um monte de coisas, assim, que para mim não é possível, né? Como eu falei, eu venho de cursos livres, né? Não tenho faculdade e tudo mais. E mesmo assim, são vagas em agências, né? Agências de publicidade, nesses meios. Como ficção, né? Para produtores, é muito difícil você ver uma vaga. Olha, produtora tal está buscando um roteirista. Isso é muito difícil no mercado, porque a gente vê que a maioria, infelizmente, é famoso network, indicação ainda, né? É muito difícil. Então, eu acho que, para mim, a maior dificuldade é essa, entendeu? É conseguir me inserir no mercado como uma roteirista iniciante. Isso é fato, assim. A gente consegue fazer, né, fazendo network e tudo, até por isso, nesses networks agora, com a rodada de negócios que eu estou fazendo,
eu tenho alguns planos de tentar mudar isso, né? Que sou aquela pessoa que quer entrar mudando e ajudando outras pessoas, né? Tentar conversar com os produtores se a gente consegue pensar num programa de estágio aberto, sabe? Como outras empresas fazem, né? Tantas empresas têm essas primeiras oportunidades, né? Para quem está iniciando. Então, eu tenho como objetivo para o ano que vem fazer alguma coisa nesse estilo, assim, com esses contatos que eu estou criando com a rodada de negócio, para tentar quebrar um pouco disso, sabe? De ser só a única porta de entrada é a indicação. Ah, eu conheço, então vamos indicar. Para a gente poder ajudar não só a mim a me inserir no mercado, como outras pessoas também, né? Eu tenho roteiros e narrativas, eu ajudo ali, eu já tenho algumas coisas, assim, faço trabalho como roteirista, mas como falei, para agências de marketing, né? Vídeo institucional, entrevistas, mas ficção é uma coisa que eu ainda não consegui me inserir no mercado. Então, eu acho que, sem dúvida nenhuma, essa é a maior dificuldade que eu compartilho com muita gente. E isso que você falou é até engraçado, porque essa sua vontade de mudar, que é uma coisa muito, às vezes, também da pessoa que está chegando mesmo assim com esse ímpeto ainda, né? Que às vezes as pessoas já estão há mais tempo, não só no audiovisual, mas eu acho que em tudo mesmo, em todos os setores que as pessoas atuam, as pessoas que já estão há mais tempo, às vezes não têm tanto esse entusiasmo para mudanças. Mas aí eu estou pensando, enquanto você estava falando, o quanto isso também pode ser importante até para se captar novos talentos, né, que podem estar aí escondidos. Sim, eu acho muito importante, porque, cara, eu vejo que tem muita gente boa, sabe, que está começando assim comigo, que eu converso, que eu vejo as histórias, e eu fico muito triste, porque, tipo, essas pessoas não conseguem se inserir simplesmente porque não tem um contato, entendeu? Não por elas não ter capacidade, não saber contar uma história, não saber fazer um roteiro, mas simplesmente porque elas não têm um contato. Como eu, que moro no interior do estado, uma cidade de 4 mil habitantes, cara, não tem faculdade de cinema, que não tem polo audiovisual. Então, se eu for depender de contato para mim entrar no meio, eu nunca vou entrar, entendeu? Eu teria que fazer toda uma mudança, mudar para uma capital, tentar entrar num núcleo, alguma coisa assim, para me conseguir talvez um contato e talvez uma possibilidade. Um dia eu recebi uma mensagem de um cara do sul, do sul do país, eu não lembro exatamente que cidade, falando que queria vir para cá, para a capital, no caso, né, São Paulo capital, para se inserir no mercado, para começar, se eu sabia de alguma coisa. Falei, cara, eu não te aconselho a fazer isso de cara, só se você tiver recursos, já tiver alguma coisa muito certa, né? Porque para você entrar numa cidade e você chegar como você chegaria entregando um currículo, entrando numa produtora, é muito difícil, entendeu? Não é uma coisa assim que eu acho que funcione como funcionaria em outras empresas. Ah, eu sou um gestor de marketing, eu estudei marketing, quero entrar. Você vai encontrar várias vagas procurando empresas, você entregando currículo, você consegue. Assim você não consegue, né? Então, eu acho que isso é uma dificuldade absurda, assim, do setor audiovisual, que eu tenho entendido, e eu acho que a gente tem que mudar isso de alguma forma, para que dê oportunidades para esses talentos que estão aí, e que possam se inserir, e contar histórias, e fazer, né, mudar um pouco também, né, vir com novas ideias, né, essas ideias de mudança. Eu acho que é muito importante a gente tentar inserir isso realmente e fazer isso acontecer de alguma forma. Uma outra coisa disso que você está falando é que eu fico pensando no como, para pessoas como você, enfim, que é a realidade de muitas outras pessoas também, né, de cidade pequena, um pouco mais afastada do eixo Rio-São Paulo, que é onde a maioria dos contatos, né, de certa forma, está. Eu fico pensando no quanto a internet ajudou nisso, e mais que isso, no quanto esse período de quarentena obrigatória, em que todos tiveram que estar em casa, e passou-se a usar a internet mais para fazer, né, reuniões, enfim, para fazer conexões, o quanto isso não, de certa forma, ajudou e acelerou um pouco mais para que pessoas como você e outras pudessem entrar nesse mercado, mesmo que timidamente ainda, mais, né? O que é que você acha? Você acha que nesse sentido a internet ela é algo crucial? Para mim foi. Eu falo assim que acho que se não tivesse pandemia, não tivesse tudo isso, eu não ia conseguir estar onde eu estou, entendeu? Porque tudo correu pela internet. Todos os contatos que eu tenho, todo o pessoal que eu conheço desse meio é pela internet.
Eu não conheço ninguém na minha cidade, ou próxima dela, ou na região, que tenha isso, que faça isso. Então, tudo que eu tenho, tudo que eu consegui construir com roteiros e narrativas foi através da internet, os contatos que eu tenho, as pessoas que eu converso. Então, cara, eu acho que a internet salvou a vida de muita gente, inclusive a minha. Eu acho que se não fosse isso, eu acho que não teria avançado tanto, né? Porque, tipo assim, eu mesmo participei do Frapa, de tudo isso, do Rota, do Primeiro Tratamento, que são outras rodadas de negócios, festivais, concursos, tudo que abriu essa oportunidade de ter pela internet. Se fosse, por exemplo, para mim estar indo lá no Rio Grande do Sul participar do Frapa, eu não conseguiria, entendeu? Porque eu não tenho recursos nesse momento para isso. Eu acho que muita gente não conseguiria participar, entendeu? Porque a gente sabe que uma pessoa sair lá do norte do Brasil para ir para o sul é um custo muito alto, né? E para a pessoa investir, talvez, numa possibilidade, numa tentativa de um talvez, né? Então, a gente sabe que a internet facilitou muito, né, essa comunicação, essa junção de talentos, a gente descobrir pessoas, descobrir histórias. Cara, para mim isso é fundamental. Até que às vezes a pessoa pergunta para mim, você vai fazer a rodada de negócio presencial? Eu falei, não. Eu acho que presencial limita muito as pessoas, né? E eu quero que dá a possibilidade para todas as pessoas do norte e sul, do Iapoque e Chuí, participe, né? Tenham essa chance que eu tive um dia, então eu quero dar isso para as pessoas. Eu acho que o que depender do roteiro e narrativas da internet, esse meio de encontro da internet continua há muito tempo, e espero que as produtoras, né, continuem desenvolvendo salas de roteiro, né, tudo isso dessa forma, porque também fica muito melhor, porque você pega uma experiência de uma pessoa que vive no sul do país e uma pessoa que vive no norte do país é totalmente diferente, né? As vivências delas são diferentes. E você agregar tudo isso para um projeto vai trazer muito mais valor cultural brasileiro, que é o que a gente busca em projetos audiovisuais, né? De tudo que eu tenho ouvido falar e visto no mercado, as produtoras buscam projetos culturais, que têm a essência do Brasil, né? As nossas histórias, as nossas tradições. E isso, cara, essa possibilidade de estar pela internet é o que traz isso, né? Porque para uma produtora, por exemplo, manter um roteirista lá do Pará, trazer ele para São Paulo para adaptar uma sala, vai ser muito mais custoso, né? E estando pela internet, isso é tudo mais simples. O cara está lá na casa dele, na vivência dele, e pode participar e compartilhar tudo isso, né? Então, eu acho que isso não pode parar, gente, por favor. Continue com os festivais, tudo de forma híbrida. Quer a possibilidade física, né? Dá para a pessoa, quem quer estar e quem pode estar lá, mas continua mantendo via internet para poder dar possibilidade para essas pessoas que fisicamente não poderiam participar. Acho isso. Eu penso bastante também no quanto que, de certa forma, a gente estava preso a essa ideia de que era necessário fazer tudo em missa de corpo presente. Sim. Mas aí vem a pandemia, a gente aprende forçadamente que a gente tem condições de fazer isso de outras formas. Uhum. Eu também acho que não faz muito sentido agora a gente retroceder, de certa forma é um retrocesso, da gente começar a fazer coisas somente presencialmente. Né? Ter essa possibilidade de enriquecer muito mais, né, as experiências. Sim, eu acho até teve uma oportunidade de uma pessoa que era para mim trabalhar nos filmes, assim, uma produtora, só que ficava tipo 300 quilômetros de onde eu moro. E o cara queria que eu viajasse 300 quilômetros 2 vezes por semana para estar fisicamente. Falei, cara, mas para quê? Entendeu? Se tem internet, se é possível. Só que a pessoa, né, aquela pessoa meio fechadona, sabe? Que meio que não quer adequar tudo isso. Eu acabei não aceitando o trabalho justamente por causa da distância, né, de ficar se locomovendo. Eu tenho um filho especial, então, para mim, não ia ser uma coisa fácil, né? Pelo tempo que eu ia ter que deslocar. Aí eu falei, cara, hoje em dia, como que tem pessoas né, que ainda ficam presas a isso, né? Perdendo talentos, né? Perdendo que a gente poderia talvez contribuir de uma forma para o projeto, sendo que tem essa possibilidade. Que nem você falou, é um retrocesso, cara. Não dá. Então, Gabi, a gente queria saber 3 filmes ou séries que são seus preferidos. É uma mudança meio brusca de assunto, assim, mas é um ponto legalzinho, assim, da gente saber um pouco mais sobre essas coisas. Então, gente, eu sou aquela pessoa, ai meu Deus, filmes e séries que eu gosto, 3 de cada um? 3 de cada um ou 3 geral? 3 geral. Ah, beleza. Tem que ter um grauzinho de dificuldade, né? Senão... Não, gente, eu sou péssima com essas coisas, cara. Olha, série,
A gente vai do famoso Supernatural, que eu gosto muito por causa de ter essa coisa meio fantasia, terror, suspense, essas coisas. Breaking Bad, gente do céu. Filme, eu gostei muito de um filme que eu assisti recentemente, que é Espreita do Mal, por causa do ponto de virada do filme, da forma com que o filme foi feito. Eu gostei muito. O filme começa parecendo que é uma coisa sobrenatural, daí depois ele dá um ponto de virada que ele começa a mostrar que tudo aquilo que tinha acontecido eram feitos, foram humanos, né? São pessoas que fizeram aquilo. Só que, tipo assim, ele mostra as formas, né, com que ele contou a história, né? Depois mudou o jeito da visão da história. Eu achei que foi muito massa, assim, assisti 2 vezes, assim, que seguiram, tanto que eu gostei, porque daí você muda, né? Quando você vê, quando você começa a assistir, você acha, nossa, é sobrenatural, né? Aí depois que você vê o lado, ele explicando o lado humano, né? Que foi as pessoas que tinham feito aquilo, e mostra o desfecho da história, eu achei muito bacana. Eu gostei muito desse filme. Ai, filme, vamos ver. As duas séries, filme, a gente tem um monte de coisa assim que a gente gosta. É difícil falar 3, assim, por exemplo, um filme que eu gosto não, gente, que marcou, foi Titanic, foi o primeiro filme que eu assisti no cinema, então eu gosto muito de falar que é um dos filmes preferidos, não por nada, mas pelo emocional, né? Puta, primeira vez no cinema, então eu gosto muito também. Eu acho que é isso, gente. Eu acho que eu não tenho uma coisa muito favorita, assim, de dizer, cara, esse filme, nessa série, que eu acho que eu gosto de absorver um pouquinho de cada coisa, sabe? Tem coisas que eu gosto, tem coisas que não, tem coisas que a gente assiste, né? Só para a gente observar. Então, eu sou uma pessoa muito. Gente, não sei se for, a gente brinca, né? Que se o Google ou Netflix for ver e avaliar tudo que a gente assiste aqui em casa, a gente brinca, eles vão ficar perdidos, não vão entender nada, porque eu sou aquele tipo de pessoa que assiste de tudo, gente. Agora tá assistindo Orange and New Black, né, que é o pessoal da cadeia, ela assistia aquela da Missa da Meia-Noite, então, tipo assim, tudo a ver uma coisa com a outra, né? Então, então eu acho que por ver minha pesquisa do que eu assisto, a turma fica muito doida, não entende nada. Enlouquece seu algoritmo. Cara, não vai entender. Fala, nossa, o que essa pessoa quer da vida? O que a pessoa gosta, cara? O que a gente vai indicar? Não sabe? Assista Eduardo e Mônica, eu gostei também, eu achei bem bacaninha a história dele. Dá pra você ver, tem tudo a ver uma coisa com a outra. A gente vai de romance para terror. É assim. É bom que acaba tendo um monte de referência também, né? Eu sou bem assim, sabe? Assisti a Turma da Mônica Laços. Eu gosto, Laços tem as lições. Eu tipo, assisto de tudo, gente, para entender realmente isso e para pegar essa sacada, sabe? Eu acho que cada roteirista, cada pessoa escreve de um jeito, então eu gosto de observar, mesmo que não é uma coisa aqui, por exemplo, eu gosto de terror e suspense, esse é o que eu gosto. Mas eu acho que é válido a gente olhar outras coisas, assim, para a gente poder absorver, né, ter conhecimento sobre aquilo também. Tem 3 filmes ou séries que você não gosta, né? Já que você tem esse leque variadíssimo de gostos, eu acredito que vai ter aí uma boa quantidadezinha para compor, né? Esse top 3. Que eu não gosto? Ai. Deixa eu tentar lembrar, gente do céu. Cara, eu acho que eu não vou conseguir lembrar nome, assim, para citar, mas eu poderia dizer, assim, por exemplo, eu não gosto de comédia forçada, então você já vai pensar num filme que tem comédia forçada, eu não lembro os nomes, eu sou péssima com o nome. Mas sabe eu gosto de comédia que me faz rir naturalmente. Essas comédias forçadas, que a turma exagera muito, fala muito palavrão, esse tipo de coisa é uma coisa que eu realmente não gosto. E isso eu não consigo assistir mesmo, porque não vai. Eu acho que é a única coisa, gente, do céu, porque eu assisto de tudo, assisto filme de ação, de romance. Eu acho que acho que é um tema, assim, que eu não gosto. Acho que não teria uma série que eu comecei a assistir e não gostei. Eu sou daquelas que, mesmo que seja ruim, que não seja muito, assim, eu gosto de assistir para entender até o final. Eu sou dessa que eu pego, eu vou... Filme, por mais que eu não goste, eu pego e vou assistir até o final para entender, sabe? Por exemplo, não é um filme, por exemplo, que não gostei, mas é um filme que não me atrai. Ai, acho que é um filme que teve um assassinato brasileiro, nacional, de um trans, né, que envolve a investigação disso daí. É um filme que não me atrai, porque é um filme muito paradinho, sossegadinho, sabe? É um filme,
eu não tô falando que não foi bem feito, gente, não é nada disso, entendeu? Não tem nada disso. É um filme que não me atrai por ser lento. Eu sou uma pessoa que gosta de coisas rápidas, sabe? Por exemplo, assim, de filme, não que seja de ação, mas que os acontecimentos venham, entendeu? Não que fique, tipo, passa um tempo, sabe, essa coisa. Isso daí é uma coisa que não me atrai. Então, acho que seria essas duas coisas, assim, de gênero, assim, que comédia, essa comédia muito forçada, e filmes muito lentos, e uma coisa não acontece, que fica muito vagando, divagando. Acho que isso daí são coisas que eu não me atrai muito. Que você conseguiu uma solução bem diplomática para essa pergunta, sem citar ninguém, que na verdade acaba sendo uma questão também um pouco de gosto, né? Porque às vezes esse tipo de obra, de produção que é um pouco mais lenta, tem também o seu lugar, tem muita gente que gosta. Sim, tem muita gente que gosta. Mas eu expliquei, gente, por favor, não tem nada a ver com o filme. É o ritmo do filme, é ser lento, aquela história assim, é isso que não me atrai. Deixa bem claro. Por isso que eu disse que você foi bem diplomática, né? A gente quer aqui que as pessoas fiquem numa situação ruim, mas ela não, ela se saiu bem. Saiu bem. É verdade, gente. Tem que ser mas eu estava aqui pensando, quando você falou que você, mesmo quando não acha muito legal, assiste até o fim. Eu estava pensando, meu Deus, guerreira, né? A gente tem um costume meio esquisito, eu principalmente, que é de assistir, às vezes, alguns filmes bem assim, estranhos, para aprender o que não fazer, né? Sim, é exatamente isso. Por isso que o negócio é ruim, mas eu assisto, para mim entender. Falei, cara, por que é ruim, né? O que eles estão fazendo de errado, entendeu? Eu assisto até o meu marido fica puto da vida comigo. Fala, cara, mas você vai se for, eu quero saber aonde que eles vão parar com isso, entendeu? Eu quero entender o que eles pensaram nisso para ver se... Porque, né, às vezes começa ruim, mas do meio para frente, às vezes eles conseguem endireitar o negócio, né? Eu gosto de assistir para me realmente ver. Eu falei, não, é ruim mesmo. Eu sou dessas. Para ver até onde vai o absurdo, né? Eu sou dessas. Eu quero ver, cara. Eu quero entender o absurdo, o que eles estão fazendo. E justamente que não, né, a gente falou, ó, vamos assistir para entender onde eles erraram, para a gente não fazer igual. Eu gosto muito do absurdo de ficar perplexa. Do tipo, meu Deus, como é possível fazer algo desse jeito? Isso, meu marido, como que gastaram dinheiro para fazer isso? Meu marido fica falando, cara, como que gastaram dinheiro para fazer um negócio desse? Não faz um negócio, tipo assim, às vezes, né, a gente tá fazendo filme aqui, meu marido se envolve super, gente, ele é daquele tipo, assim, que eu tô escrevendo, ele vem depois, e se você fizesse isso, sabe? Ele é desse tipo, me ajuda pra caramba, assim, nas ideias, eu brinco e falo, Zé, eu tenho que colocar você como coautor das minhas histórias, porque ele me ajuda aqui nas ideias. Então, ele fica assim, como que gastam dinheiro nisso? Não gastam dinheiro no seu? Isso é muito melhor que isso. A gente fica em casa aqui. Eu já não... às vezes eu gosto e até me divirto vendo algumas coisas assim bem absurdas. Eu fico, gente, como é possível? Tá dando para ver a luz do rebatedor na cara da pessoa, sabe? Nossa, a gente é o rei dos mil, gente. Vocês não têm noção. A gente acha mil, o big mil, né? Que são os erros, né? De direção, de roteirista, de continuista, de todo mundo, gente. A gente fica botando erro um atrás do... Ontem mesmo, falando mal da série. Não é mal, gente. É só erro, tá? Tava assistindo Orange New Black. Aí tinha um episódio que as presas estavam descobrindo as partes íntimas das mulheres, sabe? Elas não sabiam que a mulher tinha uretra, que faziam o número 1, diferente da onde fazia as relações íntimas das mulheres, né? Eles fizeram isso, um episódio das mulheres, e uma das personagens, acho que umas 2 personagens ou 3 que se envolveram nisso, né, colocando como se não sabiam. Então a gente imagina que um personagem que não sabe, uma mulher que não sabe que ela tem um canal de uretra, ela tem uma educação muito pobre, né? Ela é uma pessoa muito desvirtuada, não tem conhecimento de nada, educação básica, né? É o que a gente se imagina. Só que daí eles deram umas mancadas, porque depois eles contaram a história, né, o flashback dessas personagens, né, a história passada delas. Uma das personagens falava alemão, era filha de militar. E a gente sabe que uma pessoa que fala alemão e é filha de militar, ela tem uma educação muito rígida, né? Ela tem uma educação superior. Então, como que uma mulher dessa não sabia onde que era a uretra? Ó, pra você ver os mil que a gente fica pegando, é uma coisa assim absurda, né? A outra, ela trabalhava num aeroporto, né, como agente fiscal. Então, a gente sabe que uma pessoa que passa num concurso de agente fiscal lá do aeroporto,
ela tem que ter um conhecimento muito foda, ela tem que ter, né, uma educação. Como que não sabe o que é uretra? Sabe essas coisinhas, essas coisas pequenas, assim, que a gente fica, cara, como que eles, né, tinham que ter pensado. Então, esses personagens não poderiam participar daquela conversa dizendo que não sabia, porque não ia ser lógico. Você vê os micos, a gente pega, assim, é absurdo aqui em casa. Eu fico pensando, enquanto você está falando isso, que quando a gente está escrevendo uma história, às vezes a gente pensa muito nessas coisas, né? Sim. Então a gente fica, não, mas esse personagem aqui não pode fazer isso. Só que várias vezes eu já me peguei discutindo aqui com o Ricardo, assim, a respeito de uma ação de um personagem. E pensando, gente, mas na realidade, o roteiro do Brasil é uma coisa muito louca. Então, assim, a gente vê na realidade muita coisa que pareceria absurda se a gente fosse escrever. Ninguém ia achar essa história verossímil. Mas, na realidade, acontecem umas coisas muito loucas. Inclusive, isso que você está narrando, né, de não saber a diferença entre o canal da uretra e o canal vaginal, teve uma polêmica dessa há pouco tempo com uma pessoa que, claro, não tinha uma educação militar, mas é uma pessoa jovem, né, que provavelmente deve ter feito uma graduação, pelo menos, e que estava aí na mídia e que acabou, foi uma BBB. Acabou que não sabia, né? Nossa, gente, então, é isso que eu fico pensando, entendeu? Eu acho que deve ser muito ruim para escrever história, no sentido assim, que eu fico pensando em todos esses detalhes, gente. Eu acho que isso acaba aprendendo a gente, porque a gente fica pensando de que uma pessoa normal, né, que não assiste uma coisa analisando aquilo, né, que nem a gente que está tentando aprender, a gente assiste analisando tudo, né? A gente vai olhar roteiro, vai olhar as coisas, né, conforme estão gravando. Então, eu acho que talvez a pessoa não vai parar e pensar e analisar isso da forma que a gente faz, né? Então, eu acho que às vezes a gente se cobra muito desses mínimos detalhes que, na verdade, que não são tão importantes, pelo menos pelas coisas que eu vejo, eu tenho essa ideia. Então, é isso. É que também, na nossa época, também tem todo um público esperando para encontrar alguma coisa que escapou da lógica, algum erro, alguma coisa assim para apontar. Então, acaba que muito do trabalho do roteirista também é tentar prever essas acusações que vão vir depois e tentar eliminar isso do roteiro também, né? Isso é verdade, eu também sinto isso. Tipo, a gente está escrevendo algo e a gente tem que ir questionando, uma voz, quase como se fosse a voz do Twitter na nossa cabeça, questionando, e a gente já vai tentando responder aquilo antes, sabe? E a gente tem essa sensação, às vezes, também, de que tem muito isso de buscar os pequenos pontos, que às vezes não necessariamente são erros, mas são pequenos pontos numa história que podem, sei lá, soar incoerentes, ou enfim. E aí as pessoas, às vezes, elas caem matando em cima disso. Então, escrever atualmente é um ato de coragem, porque você está botando ali sua cara a tapa, né? Embora o roteirista ele possa se esconder um pouquinho, ele tem essa vantagem. Mas, querendo ou não, é um ato de coragem, porque sempre vai ter bastante gente para criticar, e não que as críticas sejam ruins, as críticas ajudam também no trabalho, mas às vezes elas também vêm pesado, né? A gente observa isso, e eu me coloco, quando eu escrever também, já pensando, ó, o medo de fazer esse furo, e que nem você falou, de ter criticado depois, só que como a gente é roteirista, a gente fica escondido, então tá de boa. E tem uma outra coisa também, que é um pouco avesso disso, que eu fico pensando às vezes, que é como se a gente escreve uma história, como quando a gente escreve uma história que é muito... Tudo está muito certinho, o personagem age de acordo com a personalidade que você criou, enfim, né? Tá tudo ali se encaixando muito bem. E se isso for feito demais, começa a causar estranheza também. Então, não pode ser uma coisa 100% certinha, também não pode ser uma coisa muito parecida com a realidade da gente que tá louca, e tem umas incoerências muito loucas. Então tem que ser algo no meio termo ali, né? Sempre uma justa medida. É muito difícil, né? A gente, como roteirista, pensar em tudo isso, né? E, cara, você construir um personagem para que ele realmente pareça real, né? Só que tem a história tem que ser interessante, o personagem precisa parecer real, precisa fazer com que as pessoas, né, que estão assistindo se identifiquem com aquilo. A gente, é muita coisa, né, que a gente como roteirista tem que pensar para desenvolver o negócio. E daí tem gente que vem assim, tipo, desenvolvi isso aqui em 2 dias. Eu falei, cara, tu é foda, hein, porque eu não consigo. Eu acho que eu levo muito mais tempo para desenvolver qualquer coisa, assim, porque eu fico que nem marinando aquela história, pensando, tentando construir, tentando
pensar nessas saídas, né, nessas coisas que não pareçam tão incoerentes, né, a gente pesquisa, mas será que isso faz sentido? Então, eu acho que é isso também, cara, a gente leva muito tempo para escrever, porque acho que a gente fica pensando, eu não sei se isso também é uma qualidade ou um defeito da gente também, né, que a gente fica tão preocupado com tanto detalhe e às vezes acaba aprendendo um pouco, atrapalhando esse processo de escrita também. Bom, Gabi, agora a gente queria que você contasse um pouco sobre roteiros e narrativas. Você já contou um pouco sobre isso no início, mas que você falasse assim, seus planos para o futuro, algo nesse sentido. Gente, o roteiro de narrativas é uma coisa que tem vida própria. As coisas meio que vão surgindo, assim, eu brinco. Porque, tipo, rodada de negócio não era uma coisa que estava no meu plano esse ano. E acabou que está acontecendo, assim. Então, tipo, vem muito convite, veio muita coisa legal, assim, a partir do crescimento que a gente teve. Então, veio que meio que as oportunidades vão surgindo e a gente vai aproveitando, né? Porque oportunidades são raras, então quando a gente aparece, a gente tem que aproveitar. Então, já apareceu o convite para a gente fazer concurso de roteiro para o ano que vem. Eles queriam fazer esse ano. Eu falei, gente, esse ano eu não tenho capacidade produtiva para isso, né? Porque a rodagem de negócio é um negócio muito grande. Na verdade, eu não sabia que ia ter também. A gente está com 40 produtoras, para vocês terem noção. E eu não imaginei que a gente ia chegar a isso. Então, a gente está crescendo muito rápido, então eu fico meio, né, não quero levar mais de um projeto de cada vez. Estou tentando segurar um pouco as coisas para que eu possa me dedicar também e possa fazer tudo certinho. Porque a gente lida com o sonho das outras pessoas também, né? Roteiros narrativos. Então, eu acho que eu tenho muita responsabilidade ali de fazer tudo com muita calma, para poder fazer uma coisa com qualidade, uma coisa bacana para as pessoas. A gente tem esse concurso de roteiro que está para o ano que vem. Tem esse projeto que eu falei, eu quero abusar um pouquinho desses contatos que eu tive agora com a rodada de negócio para tentar fazer essa inserção de novos talentos no mercado, essas produtoras, é uma coisa que eu quero fazer o ano que vem. Quero continuar fazendo laboratórios também, eu já fiz o primeiro, a gente tem outras parcerias aí que a gente quer fazer também. E é isso, trazer novas vagas, novos encontros também, que a gente teve agora está tendo em agosto, né, finalizando agosto, aí, com vários encontros gratuitos, quero ver se eu trago mais disso. Acho que em outubro vai ter um de diálogo também, já meio planejado, a gente está tendo curso também, a gente vai fazer um de workshop sobre editais também para ajudar, porque o ano que vem vai abrir vários editais, né, falei Paulo Gustavo, que entrou agora, vai ser distribuído o valor para todos os municípios, né? Então, eu acho que é uma coisa importante para quem está começando, é uma oportunidade, né? E você tem um curso, você tem um projeto, quiser apresentar para a sua cidade, então a gente quer tentar ajudar isso, ajudar essas pessoas de alguma forma a entender, que a gente sabe que edital é um negócio bem complicado, né, gente? É uma outra língua, é uma coisinha ou outra, talvez, que você, se você não fazer ali com uma certa atenção, você pode perder. Até que eu estou tentando trabalhar isso na minha cidade, por exemplo. A gente sabe que é muito difícil, é um negócio muito complicado a cultura. A minha cidade tem 4 mil habitantes. Ela vai ter essa questão da Lei Paulo Gustavo, essa liberação, mas não tem pessoas para trabalhar, né? Eu fui conversar com o pessoal da cultura aqui e eles falaram, Gabriela, a gente não tem pessoas. Então, isso eu sei que é um empecilho que não vai ser só meu, vai ser de muita gente de cidade pequena que vai ter oportunidade, mas não vai encontrar pessoal, então a gente vai tentar contornar isso de alguma forma. Eu vou tentar passar um pouco da experiência que eu estou tendo com o projeto aqui da minha cidade também nesse curso digital. Não sou eu que vou ministrar, vai ser o Everton, da Paideia Filmes, ele que vai ministrar, mas eu vou dar um material complementar para o pessoal para tentar ajudar esse tipo de coisa, de problemas que eu já estou enfrentando, e eu sei que tem muita gente que vai enfrentar, para que essas pessoas consigam fazer os filmes dela, os curtas, e aquela história, né? A partir do momento que você tem alguma coisa filmada, você já muda um pouco o seu patamar, né, de iniciante no mercado, e ajuda a entrar em festivais e tudo mais. Então, a gente está com esses projetos, e é isso desse momento, por enquanto, e conseguir, né, criando conteúdo, dando dicas para o pessoal, e tentando ajudar aí no que a gente conseguir, divulgar, conseguir novas parcerias. Meu objetivo com roteiros narrativos, como eu falei, é tentar ajudar roteiristas iniciantes a inserir no mercado, é tentar trazer oportunidades, criar oportunidades, trazer conteúdo,
da melhor forma possível para a gente ajudar a gente. É basicamente isso. Os meus planos com roteiros e narrativa tem muita coisa para acontecer. E eu estou aberta a parcerias também, deixar bem claro isso. Eu acho que eu não vejo em nenhum momento concorrentes, eu vejo parceiros. Eu sempre falo para todo mundo, estou com parceria com o pessoal do primeiro tratamento mesmo, está me ajudando nas rodadas de negócio, o pessoal do Rota. Então, tipo assim, eu acho que eu sou parceira de todo mundo, não sou concorrente de ninguém. Então, eu estou sempre aberta daí para quem tiver alguma ideia, alguma coisa, pode me procurar, que a gente vê o que dá para ser feito e a gente tenta crescer junto. Inclusive, eu não sei se você já tinha divulgado isso, né? Que tem essa ideia aí pro ano que vem. Não tinha divulgado, é uma coisa que eu estou pensando que vai acontecer, exclusivo. Olha, tá vendo? Criatividade, gente, ideias, tem muitas ideias. Muito bom saber. Aproveitando que você começou a falar, né, sobre a rodada de negócios, a gente queria saber um pouco mais como é que tá, né, o andamento disso. Então, gente, confesso que estava bem preocupada com isso, porque a gente nunca tem noção do volume de projetos, né, do que a gente vai receber, e eu estava bem esquentada. Eu agradeço muito a pessoa do primeiro tratamento que me passou aquele contatinho da pessoa que eu faço a operação para ele por trás, né, porque você receber que nem eles estão 600 projetos, selecionar tudo sua mão para envio. Falei, cara, não é a mão, tem um projeto, tem uma automação, e o pessoal me passou isso, então já agradeço o primeiro tratamento por me socorrer, o Felipe e o Bruno, com isso. E eu tô muito animada, cara. Eu, tipo, que nem eu falei, não imaginava que a gente ia ter tanta produtora já de cara. A gente conseguiu 40 e tem produtora boa, galeria, distribuidora. Deixa eu ver se eu lembro, a Huggerman. Cara, tem muita gente boa com a gente. Para fazer a Paris Filmes, está com a gente também. Muita gente acreditando nisso. Então, para mim, cara, ter essas pessoas confiando no meu trabalho é um peso grande, uma responsabilidade muito grande, porque eu quero fazer tudo muito certinho nisso, para que todos realmente tenham resultado. Outra coisa que é novidade também, que foi muito do que as pessoas me pediram, que eu sempre sou essa porta aberta, gente, eu sempre falo, quem quiser, é só chegar no direct, tem o grupo do WhatsApp, que a pessoa pode chegar, conversar comigo, falar. O pessoal pediu muito feedback de projetos, né, que é uma coisa que não se tem muito, né? E é muito caro também para você pagar uma consultoria, para você entender isso, o seu projeto. Para quem está iniciando, a gente sempre participa de rodadas de negócio e fica se perguntando, foi o meu projeto que é ruim ou será, né, que foi alguma coisa de mercado, né? Então a pessoa fica, cara, mas o que eu fiz errado no meu projeto? Será que o projeto não tá bom, né? Todo mundo tinha muito disso. Então eles me pediram, então a gente vai ter essa possibilidade, paga, né, obviamente, porque são consultores, são professores, e vão estar dando esse feedback, mas quem quiser, na nossa rodada de negócio, vai ter essa opção de escolher o feedback de projetos, tá? A gente está com um time bem bacana de professores, de consultores, que eles vão fazer um parecer sobre o seu projeto para te orientar, né, para que você possa melhorar isso para uma próxima rodada de negócio. Mas um pouco da minha experiência que eu tive, eu acho muito importante a gente frisar e compartilhar isso com as pessoas, na grande maioria não tem relação com o projeto em si, mas com uma questão mercadológica, uma questão de mercado, que isso é uma coisa que eu acho muito importante falar para as pessoas que vão participar. Gente, não fique triste, não desanime, fala que o seu projeto é ruim. Gente, não é. É questão realmente de mercado, porque eu conheço pessoas muito boas, que eu sei que tem uma qualidade de escrita muito foda, assim, falando palavrão, muito boa, que não passaram nas rodadas dos negócios, então projetos não foram selecionados. Então a gente entende realmente, não é escrita, é questão de mercado. Por isso, uma outra dica que eu dou já para quem vai participar, gente, olhe para o nosso mercado brasileiro, tá? A gente ama o mercado americano, a gente ama as histórias que eles contam, da forma como eles contam, mas o mercado brasileiro é outra realidade. Não tem dinheiro, não tem investimento para fazer grandes produções, entendeu? E até que muito disso, o povo brasileiro em si, quando vê uma produção brasileira, ele está querendo ver coisas que sejam naturais para ele, né? Vivências nossas, né? Ele não vai se engajar com uma história contada por brasileiros, mas com uma cultura japonesa, né, entendeu? A Débora, da Camisa Listrada, estava falando isso no encontro que a gente teve. Por exemplo, aquela série da advogada coreana, que está na Netflix agora. Por exemplo, se a gente pega uma série daquela, né, coreana,
coloca atores brasileiros para atuar e apresenta para o público brasileiro, ele não vai aceitar aquilo como sendo nosso, porque os costumes deles, né, a forma com que eles agem, os relacionamentos deles são diferentes, né? Então a gente tem que buscar produzir coisas que sejam nossas, né, que sejam brasileiras. Até que a Camisa Listrada me falou isso, o pessoal da Elo Company me falou isso. Falei, gente, não temos histórias de festa junina no Brasil. Eles não têm, eles querem produzir, não tem. Cara, história, festa junina, o que é mais nosso do que isso? E ninguém não escreve história sobre isso, entendeu? E eles estão buscando. Então, são coisas assim que a gente deixa de olhar muito para o nosso, para as nossas histórias, e que a gente acaba querer contar histórias de outros países, de outras coisas. Então, a gente tem que olhar isso. Isso é uma dica, porque eu sei que dessas conversas com as produtoras, eu estou entendendo isso, entendeu? Eles querem contar nossas histórias. Coisas que sejam nossas, né? Nossos costumes, nossas tradições, nossas vivências. Então, essa é uma dica que eu deixo para o pessoal que vai se inscrever na rodada de negócio. Pensa sempre nisso, a gente adaptar os projetos para as nossas vivências, nossas histórias. Uma outra coisa, falando de rodada de negócio, que as produtoras estão buscando, que eu achei muito legal, assim, que eu nunca tinha ouvido falar, projeto infanto-juvenil de terror, no Brasil, estão buscando, entendeu? Falei, cara, que louco. A gente vê histórias, né, de terror adultos, nunca pensam em infanto-juvenil, né, trazendo crianças, adolescentes para essas histórias. Mas estão buscando também, gente. Então é isso. As rodadas de negócio abrem dia 1º de setembro, vão ficar com as inscrições abertas até dia 29 de setembro. Os selecionados vão ser liberados dia 5 de novembro, e as rodadas em si, né, vão acontecer do dia 21 ao dia 25 de novembro. O valor da inscrição é R$40 por projeto. É um valor bem, bem bacana, realmente, para ajudar todo mundo a participar, gente, para, né, dar a chance mesmo. A gente está pegando projetos de série, de longa, vai pegar curta, né? Porque tem algumas produtoras que gostam de ver esses curtas e depois transformam em longas também. Então, a gente vai pegar vários projetos. A gente está tentando também fechar com podcast também, projetos de podcast. A gente está conversando com algumas produtoras para ver se a gente consegue isso. E a gente vai pegar em todas as etapas de desenvolvimento também, desde sinopse, argumento, roteiro, projetos prontos para distribuição. A gente tem algumas distribuidoras. Então, a gente vai tentar abranger todo mundo e tentar ser o mais, mais acolhedor possível, mais acessível possível, para realmente dar a oportunidade de a gente realmente colocar essas pessoas, né, no mercado. E outra coisa que eu acho importante falar sobre rodada de negócios, que é uma dica também, não esqueça que você não está lá só para vender o seu projeto, mas para se vender como mão de obra, como roteirista. A gente tem que sempre lembrar disso. A gente quer vender o nosso projeto, obviamente que a gente quer ver o nosso projeto filmado, a gente quer vender. Mas a gente tem que lembrar que, antes disso, a gente é um roteirista, a gente é um profissional, né? Então, a gente tem que se lembrar de se colocar como profissional também. Porque eu já conheço histórias de profissionais que saíram, sim, que conseguiram esse contato e conseguiram trabalhar com essas produtoras futuramente. E também conheço projetos que saíram de rodadas de negócios e estão sendo filmados. Então, conheço as duas vertentes dessas conversas com as produtoras. Elas me contaram que foram projetos selecionados. Então, fica dica assim, gente, vale a pena participar de rodada de negócio. É um dos meios mais fáceis do roteirista se inserir no mercado, entendeu? Mas, para isso, gente, por favor, prestem atenção nos seus projetos, escrevam com carinho, olhem o regulamento. Não parece meio doido, mas não escreve um monte de coisa se você não tem qualidade. Nem que seja um projeto, mas tenta trabalhar ele com carinho, fazer uma sinopse bem legal, um argumento, uma longline, sabe? Porque isso é a sua apresentação. Se você faz de qualquer jeito, coloca assim, tipo, eu vou fazer rapidão aqui, vou colocar. Às vezes pode ser um negócio, porque quando a pessoa lê, ela não vai entender, ela vai falar, cara, mas, nossa, tô sem nexo, entendeu? E isso acaba te prejudicando como profissional. Então, tenha um pouquinho de amor naquilo que você vai fazer, pensa um pouquinho, tenta fazer realmente com carinho, olha aí em português, porque isso é uma coisa que eu já ouvi do pessoal, que às vezes acaba meio que atrapalhando o entendimento, né? Acaba falando, a pessoa não teve o cuidado, o zelo. Então, são dicas meio assim, e preste atenção, gente, eu falo, pode ser chato isso que eu vou falar e parecer meio
né? Mas não é, gente, é realmente para ajudar. Por exemplo, a gente está fazendo uma seleção de projetos. Tá lá no nosso Instagram, em parceria com uma produtora, que ela não poderia esperar até novembro para fazer essa seleção, ela precisaria já desses projetos. Que ela tem produtoras na América Latina para fazer essa produção, e também na Ásia, que a Teca está procurando projetos de dorama para fazer isso também. E eu olhando a planilha de projetos que a gente recebeu, né, para fazer essa seleção, cara, as pessoas não prestam muito atenção. Tinha projetos mal formatados de roteiro, a gente pediu só roteiro registrado, a gente mandou argumento. A pessoa, às vezes, faz isso pensando que pode ser uma chance, mas isso acaba queimando o filme com a produtora. Fala, a pessoa está enviando coisa que não tem, entendeu? E, tipo assim, acaba olhando o nome, às vezes, e fala, essa pessoa é muito, entendeu? Ou, tipo assim, não teve o zelo. Gente, presta atenção. Tem gente que mandou roteiro em Word, gente, não faça isso. Entendeu? Presta atenção, tem programas de formatação. Lá no Insta mesmo, do Roteiros Narrativos, eu coloquei um post com 9 programas de roteiro, assim, que você pode fazer gratuito. Então, procura aprender formatação, tinha muita coisa errada. E isso é você, entendeu? Cada projeto que você está colocando ali é seu espelho, é o seu trabalho, é você. Então, quando você apresenta uma coisa, de certa forma, meio assim, pode entender que você não é um bom profissional, entendeu? E isso pode te atrapalhar a inserir no mercado. Então, não seja afobado. Tente fazer o seu melhor. Faça, nem que seja um projeto, mas faça um projeto muito bem feito. Eu acho que isso vai trazer muito mais chances de você entrar no mercado do que 10 mais ou menos, entendeu? Eu acho que vale a pena, não tô querendo ser chato, nem sendo cri-cri, mas é uma dica que eu acho que é importante dar para as pessoas para que elas tenham consciência, entendeu? E para que consigam entrar no mercado, né? Porque senão acaba estragando a sua chance mesmo. Mas eu acho que é isso, gente. Eu acho que é importante vocês olharem bem seus projetos, façam com carinho para vocês se inscreverem nas rodadas de negócios, e em todas as seleções, laboratórios, porque é você, entendeu? O seu reflexo que está ali como profissional. É isso. Eu acho que você acabou adiantando algumas perguntas que a gente ia fazer sobre conselhos para a rodada. Então, a gente vai fazer só mais uma mesmo para encerrar, eu acho, a menos que Jamile tenha mais alguma coisa. Não, eu acho que talvez fosse legal falar para quem está ouvindo, assim, e se existe um limite de projetos que a pessoa pode inscrever, porque, óbvio, né, ela tem que apresentar o que tem qualidade, mas vai que a gente encontra um gênio aí com, sei lá, 10, 15 coisas escritas e com uma qualidade excelente e quer inscrever na rodada de negócio. Não tem limite, não. A gente pode escrever quantos projetos quiser. As produtoras vão ter lá tudo certinho, gente, a descrição, eu estou preparando tudo isso, do que cada produtora quer, a estágio de desenvolvimento, vai estar tudo lá para vocês verem se os projetos de vocês se adequam ou não àquilo que eles estão buscando para escrever, mas limite não tem, tá, gente? E que nem eu falei, eu não estou sendo chato, é só conselho mesmo. E conselho é uma coisa que a gente sempre pede aqui, né? Que é inclusive um dos tópicos da entrevista, a gente sempre pede dicas, conselhos para quem está querendo começar. Mas a gente sentiu que ao longo dessa conversa com você, você já foi deixando isso claro em vários momentos, né? Você foi dando dicas e foi soltando uma coisinha aqui, outra ali. Então, acho que o episódio todo está bem recheado. Gente, eu gosto disso, sabe? Porque eu vou aprendendo tanta coisa nessas conversas que eu vou tendo, e eu sei que é muito difícil. É difícil alguém chegar com uma produtora e conversar, entendeu? Sendo um roteirista iniciante que nem eu. Então, são coisas que eu vou ouvindo dessas pessoas, que eu vejo, cara, isso é importante compartilhar, sabe? Eu não quero guardar as coisas para mim, eu quero realmente ajudar outras pessoas e compartilhar. E outra coisa que eu acho bacana falar sobre o projeto também, já aproveitando os conselhos, é a gente sempre pensar no custo de projetos, até que eu estou conversando com uma produtora para a gente falar sobre isso, sobre essa produção, né? O roteirista também tem que ser um pouco de produtor, entender custos do seu projeto, justamente pelo aquilo que a gente estava falando, que o mercado nacional não tem grana, né, para investir 100 milhões de um filme. O mercado é raro os filmes que chegam a 5, 8, 10 milhões de investimento. E então a gente, quando pensa como roteirista, a gente tem que pensar em custos. Quanto que uma cena que eu estou fazendo vai custar? Não precisa ser exato, mas a gente sabe que, por exemplo, como diz a Mari Brasil, uma cena à noite, na chuva, com um carro de acidente, um nenê dentro, um cachorro, entendeu? Isso daí vai encarecendo. Uma cena com ônibus lotado de gente, a gente vai ter, a produção vai ter que pagar a despesa do ônibus, de cada pessoa que está dentro daquele ônibus, uma diária, o transporte, o alimento, entendeu?
são coisas que vão encarecendo. Então, a gente tem, principalmente para quem está começando, tem que ser estratégico. Tem que pensar num filme que não tenha tanta locação, que não tenha tanto custo, cenas que sejam concisas para contar aquela história, e que nem eu estava falando de exemplos de tudo que eu vou vendo. Eu estava vendo uma série da Orange is the New Black, e a mulher estava, e aquela cena estava falando sobre o desvio de dinheiro, né, da diretoria do presídio. Foi uma cena muito simples, mas a gente conseguiu entender muita coisa. A mulher estava saindo de dentro do presídio, falando no celular, né, uma cena simples, assim, numa área externa, e ela falando ali do celular, blá, 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 né, e o cara pergunta, mas e o dinheiro, não sei o quê? Ela fala, eu vou investigar, né, o que está acontecendo com o dinheiro que não está sendo, né, destinado aos seus fins, né. Aí, no que ela desliga o telefone, simplesmente ela entra dentro de uma Mercedes, de um carro caro. Então, a gente já entendeu para onde está indo aquele recurso do presídio, né? Então, tipo, não precisou fazer muitas coisas para tentar explicar aquilo, né? Tipo, uma cena simples, ela entrou no carro, uma cena de 3, 4 segundos, a gente já entendeu toda a história daquela cena, né? Ela já teve o início, o meio e o fim. Ela explicou, né, que o dinheiro estava sendo desviado e para onde estava sendo desviado, para onde o dinheiro estava aí. Então, a gente, como roteirista, tem que pensar nisso. Ser criativo naquilo que a gente está fazendo e mostrando, buscando soluções simples que explicam coisas que a gente quer contar. Tentar ser detalhista de uma forma mais simples o possível. Buscar cenas, que, por exemplo, tem uma cena, não sei, coisas... que nem um longa que eu estou escrevendo. Dois exemplos. Eu tive uma consultoria, e aí tem um exemplo lá são duas meninas, uma vai emprestar a câmera da outra, e essa pessoa vai na casa da pessoa, entra no quarto, então ela passa pela casa, então a gente teria um plano da cena entrando pela casa, passando pela sala e pelo quarto, são 3 locações ali, né, é uma mesma locação, mas com ambientes diferentes, então dá um trabalho de mudar de câmera, né, mudar a posição para pegar tudo isso, as meninas conversando, e entrando, e saindo, então teria uma cena ali. Aí, dentro dessas consultorias, a pessoa me falou, viu, mas não seria muito mais fácil, por exemplo, ela tá no caminho, que a cena anterior era numa biblioteca, ela passa na casa dessa amiga e vai para a casa dela. Não seria muito mais fácil uma cena que ela tá saindo da biblioteca, ou chegando na casa dela, e a menina simplesmente manda uma mensagem para ela no celular, cobrando ela dessa câmera? Ou seja, eu falo a mesma coisa que eu criei com uma cena inteira, uma simples mensagem de celular, entendeu? E eu acho que isso é um exemplo do que a gente pode pensar criativamente para deixar o nosso projeto mais barato, entendeu? Eu cortar uma cena inteira, uma locação inteira, que eu resolvo com uma mensagem de celular. Então, são coisas que a gente, principalmente como iniciante, a gente tem que começar a observar e aprender como fazer isso, entendeu? Porque isso diminui custos e aumenta as chances da gente ter essas oportunidades e talvez ter o nosso primeiro projeto filmado. E também mostra a qualidade do nosso trabalho. Ele fala, cara, ele é criativo, ele sabe, ele tem soluções boas, né, para desenvolver história. Então, tudo isso é coisa que a gente sempre tem que observar, pensar no momento das criações. Não sei, eu falei demais, né, gente? Meu Deus do céu. Não, tá ótimo. A gente adora. São os melhores convidados, são esses que a gente chama, pergunta uma coisa simples e o convidado tem um monte de coisa para falar. A gente está aqui, ó, achando maravilhoso. Ai, gente, valeu. Eu acho que os ouvintes também vão adorar, porque assim são várias dicas, né? Várias coisas para se pensar aí para a galera que está escrevendo. Pensar que tem que escrever, tem que criar história, mas que também tem que pensar um pouquinho no bolso de quem vai produzir a história, porque, né, o orçamento às vezes é curto. Então, aí são coisas que a gente vai ouvindo, e eu acho que é tão importante a gente compartilhar, né, porque são coisas que, por exemplo, em curso, às vezes não acaba não falando, né, esse tipo de coisa, num cursos que a gente faz, e é mais coisa de vivência, então tudo isso que eu pego de vivência dessas pessoas que eu vou falando, eu gosto de espalhar. Você falou um pouco sobre os players, sobre como eles estão procurando por coisas que apresentem bem a cultura brasileira, mas pensando assim em gêneros e formatos, você sente que há uma busca mais por um tipo de gênero ou formato? Olha, eu não consegui parar e olhar bem isso afinco ainda. Mas, cara, do que eu olhei, eu acho que tá meio geral, sabe? Porque, tipo assim, tem produtoras que elas são mais especialistas em comédias, né? Que estão participando, então elas vão buscar mais comédias.
tem umas que estão buscando dramas, outras histórias de terror, como eu falei. Então, eu acho que gênero, assim, formato, algumas são séries, longas, curtas. Então, tá bem diversificado, sabe? Eu acho que não tem uma coisa muito pautada, assim, vocês estão buscando isso. Também, a gente tem animação também, tem a Split Studio, que vai participar com produtor de animação. Então, eu acho que a gente está bem servido disso, sabe? Não tem um gênero ou um formato, assim, muito específico do que eu tenho visto, mas sempre volta para isso, né? Essa questão mais... uma coisa que eu posso falar de terror, que eu percebi, que não é terror fantasia, gente, sabe? Esse terror muito fantasioso. Isso daí eu sei que eles não estão buscando muito. Eles estão buscando um terror mais pro suspense, sabe? Uma coisa meio assim. Quando a gente fala de terror fantasioso, o que eu vi que funciona e que eles estão buscando até dessas conversas é aquele terror meio desalma, sabe? Aquela série da Globo. Que é o terror que você dá a entender, mas você não mostra tanto. Eu acho que esse terror fantasioso, eu acho que funciona e eles buscam. Mas não é aquele terror que vai mostrar o lobisomem, sabe? Que vai mostrar os efeitos, porque isso a gente não tem dinheiro. Então, é outra coisa, assim, que eu acho importante. Quando você for pensar em escrever temas fantasiosos no Brasil, por falta de recursos, a gente sempre tem que pensar em coisas que dá a entender para facilitar o investimento. Até que eu estava num papo essa semana também, eles perguntaram, tem espaço para fantasia? Eu acho que é isso aí, gente. Eu acho que, não sei se vocês viram que vai ter uma série agora da Xuxa com a Angélica no Star Plus, acho que da Disney Plus, quer dizer, que é, Taran, que é sobre fantasia. Então, a gente tem mercado, mas a gente tem que pensar inteligente. É o que eu estava falando, né, da forma de produção. A gente tem que pensar em fantasias que sejam em entender, que sejam fantasias mais fáceis de ser produzidas. Não adianta a gente chegar com uma fantasia muito cheia de produção, que o Brasil não tem recurso para isso, gente. Então, a gente tem que pensar nisso. Tem espaço para fantasia? Tem. Desde que seja uma coisa mais pé no chão, uma coisa que sejam entender. A Débora desse dia falando no papo nosso, né? Não adianta você chegar com Game of Thrones dizendo que você vai produzir no Brasil, que o Brasil não tem condição, gente. O Brasil não tem estrutura financeira, não tem gente para fazer um negócio desse, entendeu? A gente tem que ser tipo Desalma, que é uma série que você entende que é bruxaria, que tem tudo aquilo lá, mas você vê que é só um entender, né? Tem a aparência da bruxa, uma pessoa tipo, que se veste preta, que se veste uma roupa mais assim, aquele cabelo. Então, são elementos, né, que lembram fantasiosos. Tem aquela parte que eles fazem um certo ritual, uma coisa assim. Mas a gente sempre tem que ter esse pé no chão, que a gente tem que pensar em fantasia, principalmente dando a entender daquilo que a gente quer contar, mas sem mostrar muita coisa, porque a gente não tem recurso para isso. Então, de gêneros e formatos é tudo isso. A gente tem essa dica de fantasia, assim, que sempre me perguntam. Então é isso, Gabi. Muito obrigado por ter participado. Imagina, gente, eu agradeço, espero poder ter ajudado, contribuído com alguma coisa. Desculpa aí qualquer coisa se eu falei alguma besteira. Que a gente, como diz o roteirista, está acostumado a ficar atrás, gente, escondido, né? Quando veio para frente, ele fica meio perdido. Mas eu espero ter contribuído, gente. Estou aqui, Roteiros e Narrativas está aberto, parcerias. Pode entrar lá, conversar. Se você tiver dúvidas, eu ajudo no que eu puder. Eu realmente estou de coração fazendo isso. E é isso, gente. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Podem contar comigo sempre que precisarem. A gente que agradece, né? Como a gente já disse no início, a gente tem muito a agradecer pela parceria, pelas dicas e também pela admiração que a gente tem pelo seu trabalho. Mais uma vez, a gente reforça isso. E agradece, né? Esse tempo que você dedicou para estar aqui conversando com a gente, passando essas dicas legais para o pessoal que está ouvindo. E para vocês que chegaram até aqui, nosso muito obrigado também. Não esqueçam de seguir a gente no Instagram, quem.contou, e ficar ligado para os próximos episódios, sempre a cada 15 dias.